Ok, então algo muito importante de nós entendermos também na língua inglesa é isso. Quando que eu uso um verbo e depois uso outro verbo no ing? Uhum. Porque quando a gente fala de ing, a gente pensa em present continuous, correto? Correto. A gente pensa em I am doing. Uma coisa que está acontecendo, né? Isso. Então, assim, I am, por exemplo, I am studying. Eu estou estudando, né? Termina com ing. Agora, isso que a gente vai estudar hoje é outra coisa, Tá. né? É quando eu coloco um verbo, né? E daí eu coloco o outro no ing. Porque isso parece estranho, né? Quando a gente está aprendendo o inglês. Por que que eu faço isso se o próximo está no infinitivo? Né? Uhum. Então, por exemplo, eu estou estudando, tudo bem, faz sentido. Eu coloquei o ing porque seria o nosso estudando, né? Sim. Agora, mas por que que aqui, ó, em eu gosto de estudar? Por que que vai ser I enjoy studying? Veja, como que um infinitivo é feito com ing? É isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo. Quando que isso acontece? Tá bom? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, isso acontece com alguns verbos. Não vai acontecer com todos os verbos. Então, aqui, nós dizemos I enjoy reading. Eu gosto de ler. E não I enjoy to read. Tá? Então, isso aqui nós seríamos levados a fazer isso aqui, pela lógica, né? Qual Eu seria a tradução de enjoy? enjoy é gostar, curtir, eu curto tal coisa. Tá. Gostar, é um gostar também. Ok, então eu gosto, né? I enjoy. Então, com enjoy, eu uso ing. Se você colocar I enjoy to read, fica estranho. Ninguém fala assim. I enjoy to read. Então, por quê? É porque é o verbo enjoy. Não tem uma explicação lógica. Ah, mas por que que o enjoy pede outro verbo no ing e o like não? Não É existe uma uma explicação. regra. É algo que todo mundo está fazendo, que todo mundo faz, então vamos fazer também. Tá. Né? A língua é isso. Né? Se todo mundo está falando assim, eu tenho que falar assim também, senão vai ficar estranho, não vai ficar nada natural. Por mais que as pessoas entendam. Por exemplo, a gente fala branco e preto. Né? Por exemplo, eu tenho uma camiseta branca e preto, sei lá, antigamente tinha as TVs branco e preto. Agora, a gente raramente fala preto e branco, ou é preto e branco que fala? É Preto e preto, branco. é preto e branco, é. Então, É. a gente não fala branco e preto, a gente fala preto e branco. Então, por quê? Porque as pessoas decidiram que seria assim. Uhum. Ok, então, aqui outro exemplo. Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? Você entende a frase? Você poderia fechar a porta? Isso, não, né? Você se importa de fechar a porta? Tá. O mind é se importar. Você se importa em fechar a porta? Então, aqui, né, nós temos o mind e depois o verbo close com ing no final. Ou seja, o mind também exige que eu coloque ing. Outro exemplo, Chris suggested going to the cinema. Então, o Chris sugeriu de nós irmos ao cinema, ou sugeriu ir ao cinema. Então, o verbo suggest também pede o verbo de ing. Então, suggested going. Ok? Tá. Então, after enjoy, mind, suggest, we use ing. Depois do verbo enjoy, do verbo mind, depois do verbo suggest, a gente tem que usar o verbo no ing. São só esses 3 casos? Não, aqui tem outros, ó. Esses daqui também. Tá. Ok, então stop, finish, recommend, consider, admit, deny, avoid, risk, imagine, and fancy.
Ok. Tem algum desses verbos que você não entende o que significa? Avoid. Avoid é evitar. Tá? Deny. 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 Uhum. Deny significa recusar, Tá? Risk é risco? arriscar. Arriscar. E fancy. Fancy é imaginar ou desejar alguma coisa. Tá. Ok. Então vamos lá agora. Algumas frases aqui como exemplo. Suddenly everybody stopped talking. There was silence. De repente todo mundo parou de conversar. Houve silêncio. Então todo mundo parou de conversar, mas é um conversar com ing, né? Se você fosse traduzir lá de acordo com o present continuous, ficaria conversando. Todo mundo parou conversando. Não, não é isso. Aqui o ing está sendo usado com outro sentido, com o sentido de infinitivo. Ok? Então parou de conversar. Ok, o outro exemplo. I'll do the shopping when I finished cleaning the flat. Então, eu farei as compras quando eu terminar de limpar o apartamento. Né? Então, finish, nós vimos ali em cima. Outro exemplo. He tried to avoid answering my question. Ele tentou evitar responder a minha pergunta. Veja que aqui tem to, evitar. Já esse responder, não tem to. Era para ter, né? Segundo a lógica. Era para ter, mas não tem. Por quê? Porque está vindo depois do verbo avoid. E o verbo avoid me exige que eu coloque ing no verbo depois dele. Ok, I don't fancy going out this evening. Então, eu não quero sair hoje à noite. Eu não gosto da ideia, eu não gosto de imaginar em sair hoje à noite. Então, going no ing. Por quê? Porque antes tem o verbo fancy. Have you ever considered going to live in another country? Você já considerou em ir morar em outro país? Então, aqui, consider é um verbo que pede o próximo do ing. Por isso que go foi para o ing. Going. Então, você já considerou? Essa aqui a gente já leu. Essa daqui. They said they were innocent. They denied doing anything wrong. Então, eles disseram que eram inocentes. Eles negaram ter feito alguma coisa errada. Né? Então, doing aqui no ing, porque o verbo é o verbo deny no passado. Ok. Então, the negative form is not plus ing. Isso aqui é importante. Quando eu quero falar a negativa dessas frases, é só eu colocar o not antes do ing, tá? Então, when I'm on holiday, I enjoy not having to get up early. Ok? Então, não é assim, ó. Porque se a gente fosse parar para pensar, talvez a gente fizesse assim, ó. I don't enjoy having to get up early. To get up early. Ok? A gente faria assim, né? I don't enjoy. Mas, então, você coloca enjoy not. I enjoy not having to get up early. Ok? Então, é assim que se faz a negativa. Não precisa do verbo auxiliar ali, só colocar o not. Ok. Letra B. We also use ing after give up, put off, go on, carry on, keep or keep on. Então, nós vamos colocar o ing, o segundo verbo no ing, nesses casos aqui também. Quando o verbo é give up, né? Give up seria desistir, parar de fazer alguma coisa. Put off, que put off é você demorar algo até tarde, ou como é que a gente chama? Procrastinar, ok? Put off, procrastinar.
go on or carry on. Esses dois phrasal verbs, eles têm o significado de continuar. Então, go on, carry on, continuar. O keep e o keep on, que os dois, né, significa fazer algo continuamente ou repetidas vezes, certo? Continuar fazendo algo por algum tempo. Então, depois deles, a gente também precisa colocar o segundo verbo no ing. Então, I've given up buying newspapers. Então, eu desisti de comprar jornais. Eu não leio mais jornal, né? Então, eu desisti de comprar. Olha lá, buy com ing e não to buy, como a nossa intuição nos diria. You shouldn't put off telling him what happened. You need to tell him now. Então, você não pode procrastinar de contar para ele o que aconteceu. Você precisa contar agora. Catherine doesn't want to retire. She wants to go on working. Or she wants to carry on working. Então, a Catherine não quer se aposentar. Ela quer continuar trabalhando. Então, aqui até fica parecido com o português, né? Continuar trabalhando. Uhum. Aqui até faria sentido. Agora, carry on working, continuar trabalhando também, mas só que mudou o phrasal verb. Antes era go on, agora é carry on. Último exemplo da letra B. You keep interrupting when I'm talking. Or you keep on interrupting when I'm talking. Então, você continua interrompendo. Né? Não, você continua a interromper quando eu estou falando. Então, você interrompe continuamente. Né? Então, o segundo verbo tem que ter ing. Por conta que antes eu tenho o verbo keep. Okay? No sentido de continuar. Isso acontece, então, quando a gente usa dois verbos junto na frase? Não sempre. Não sempre. Essas são exceções. Isso. Por exemplo, I like to read. Tem dois verbos juntos também. Uhum. Mas nem por isso eu estou colocando ing aqui. Entendeu? Então, aqui tem dois verbos. Ó, o verbo like e o verbo read. Então, não. A sua pergunta, isso acontece toda vez que eu coloco dois verbos? Não. É quando eu coloco dois verbos e esses verbos são esses que a gente está falando aqui. Tá. Então, são esses específicos. Específicos, exato. Esses aqui que estão sendo ditos. Ok. Alguma pergunta aqui na letra B? Não. Ok, então vamos para a letra C. With some verbs, you can use the structure verb plus somebody plus ing. Okay, então, com alguns verbos, você pode usar a seguinte estrutura. Um verbo mais alguém, né, mais um sujeito, mais ing no segundo verbo. Por exemplo, you can't stop people doing what they want. Então, você não pode impedir que as pessoas façam o que elas querem. Uhum. Então, veja, no meio de stop e de doing, que são os dois verbos, eu tenho uma pessoa, né, um sujeito, que é people, que significa pessoas. Então, você não pode parar, você não pode impedir que as pessoas façam. Ok, outro exemplo. I can't imagine George riding a motorbike. Então, eu não consigo imaginar o George andando de moto ou pilotando uma moto. Então, imagine é o primeiro verbo e o segundo verbo é ride. Mas eu tive que colocar ing porque o verbo aqui é imagine. Ok? Ok. Muito bem. Did she really say that? I don't remember her saying that. Então, ela realmente disse isso? Eu não me lembro dela falando isso. Então, remember é o primeiro verbo, say é o segundo verbo, e eu tive que colocar ing nele, porque ele veio depois de remember. Né? E no meio tem uma pessoa, que é ela. Uhum. O último exemplo. Sorry to keep you waiting so long. Desculpa em fazê-lo esperar por tanto tempo. Então, aqui, keep, né, no sentido de fazer continuamente, e o verbo wait, esperar, mas com ing no final, porque ele veio depois do keep. Tá.
Ok, alguma pergunta aqui? Não. Ah, uma coisa. Person é uma pessoa e people são várias? Isso, perfeito. Person, uma só. People, mais de uma. Mais alguma perguntinha? Não. Vai. Ok, letra D. When you talk about finished actions, you can say having done, stolen, having said, etc. Então, quando você fala sobre ações que já estão concluídas, você pode usar esse present, né, o present perfect, mas só que com o have no ing, né? Então, you can say having done. Então, aqui, ó. They admitted having stolen the money. Então, aqui, eles admitiram ter roubado o dinheiro. O verbo admit, ele não necessariamente pede que o próximo verbo tenha ing. Mas eu estou falando de uma ação concluída. Nesse caso, aí eu estou usando, né, o have stolen, que é um present perfect. Mas aqui já tem outro verbo. Então, é por isso. Não necessariamente por conta do verbo admit. Não é ele que me pede que o have tenha ing. Não é isso. A ação terminou, né? É porque a ação finalizou, exatamente. Está totalmente concluída. Outro exemplo. But it's not necessary to use having done. Ok, então aqui não é necessário usar o having done assim, ó. They admitted stealing the money. Ou seja, não é obrigatório. Eu posso usar já direto o stealing. Ok? O verbo steal no ing. Então, they admitted stealing the money. Então, eles admitiram roubar o dinheiro. Então, eles admitiram de ter roubado o dinheiro. Uhum. I now regret saying that. Então, agora eu me arrependo de ter dito isso. Então, esse ter dito é o que viria aqui. Mas eu não preciso usar o ter, né? Eu só uso I regret saying that. Tá. Ou se não, I now regret having said, que é o que a gente viu lá em cima, aqui. Pode usar qualquer uma das duas formas. Qualquer uma delas está correta, ok? Okay. Letra E. Other structures are possible with admit, deny, suggest, and recommend. For example, you can say, ok, então outras estruturas também são possíveis com o verbo admit, com o verbo deny, com o verbo suggest e com o verbo recommend. Por exemplo, they denied that they had done anything wrong. Então, eles recusaram, né, ou eles disseram que não fizeram algo errado. Certo? Então, é a mesma coisa que they denied doing. Aqui, o que acontece? Nós estávamos usando aqui o past perfect. Porque aqui tinha usado present perfect. E aqui foi usado past perfect. Ou seja, não é só o present perfect. Eu posso usar o past perfect também. Mas, não necessariamente eu posso usar o verbo direto com ing. They denied doing. Outro exemplo. Chris suggested. Aqui, né? Chris suggested that we go to the cinema. Então, a Chris, ou o Chris, sugeriu que nós fôssemos ao cinema. Então, aqui, we go. Suggested we go. Veja, aqui não tem o to e nem tem o ing. Então, pode ser isso também. É a mesma coisa aqui. Chris suggested doing. Desculpa. Chris suggested going. Então, isso aqui está certo, mas isso aqui também está certo. Tá. Por quê? Porque é esses verbos aqui. Com outros não dá para fazer isso. Último exemplo. I recommend to travel by train. Então, eu recomendo que você viaje de trem. É a mesma coisa que eu dissesse I recommend traveling by train. Okay? Então, I recommend you traveling by train também é possível. Então, essas duas estruturas são possíveis para esses verbos aqui especificamente, ok? Ok.